Olá, essa videoaula é para explicar como nós fizemos o exemplo da análise de variância que foi apresentado em sala de aula. Então, primeiramente, para nós fazermos a análise de variância, podemos utilizar o software Excel e o Action, os dois juntos, porque tem algumas funções, tais como o teste de Tuck e de Fisher, que o Excel não faz. Aí nós temos que fazer no Action. Então, primeiramente, o que devemos organizar é como os dados devem ser apresentados no software. Então, para você ler os dados no Excel, os dados têm que estar dispostos em colunas, ou seja, nós tínhamos 3 tipos de variedade de milho e temos as variáveis e respostas. Então, cada tipo é colocado em uma coluna. Então, no Excel, a seleção dos dados tem que ser feita em colunas separadas. Já no Action, não. No Action, nós temos que colocar em uma coluna os valores relativos à produção e na outra coluna os valores relativos ao tratamento. E neste caso, no Action, nós podemos utilizar letras para representar os tratamentos. Existem softwares que não é possível fazer isso. Por exemplo, se nós formos utilizar o software Estatística ou Minitab, nós usaríamos o mesmo tipo do Action, só que ao invés de utilizarmos letras, teríamos que colocar números. Então, bem, na análise de variância, o primeiro passo que devemos fazer é fazer uma descritiva dos dados. E o box plot. Depois, enumerar as hipóteses, enunciar as hipóteses, fazer análise de variância. Se for o P significativo, faz o teste de comparação de médias. E para aceitar essa resposta, é preciso fazer, então, análise de resíduos. Então, primeiramente, vamos fazer, então, a estatística descritiva, que pode ser feita utilizando o Excel. Entretanto, tem algumas funções que o Excel não faz. Por exemplo, na função base de dados, ele não fornece para a gente os quartis, né? O coeficiente de variação. Então, aí a gente pega e obtém separadamente. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui no Excel, então, fazer a descritiva, tá? Para isso, a gente vai em dados, escolha análise de dados. Lá você vai identificar a estatística descritiva, dar um OK. Intervalo de entrada, então nós vamos selecionar os dados, inclusive os rótulos. Para isso a gente então clica aqui em rótulos. O intervalo de saída, eu vou clicar na mesma assinala aqui então o intervalo de saída e clico em uma célula qualquer dessa planilha, para que os resultados sejam plotados aqui. Aí o que a gente quer é um resumo estatístico, certo? Então, está agrupado em colunas e damos um OK. Só vou aumentar então a letra. Aqui ele separa assim, ó, ele faz então para o tratamento A, todas as medidas, para o B e para o C. Então, para ficar mais organizadinho, olha só, também a gente não precisa pegar todos esses resultados. Vamos pegar só o que nos interessa. Por exemplo, o erro padrão, nós não precisamos pegar, então a gente pode pegar isso aqui e deletar, excluir. A moda, vamos arrumar aqui que esse aqui é moda, né? Desvio padrão, sim. Curtose, sim. Vamos só colocar em negrito, fica melhor, né? Desvio padrão da amostra, variância da amostra, curtose, simetria, tá. Agora, esse aqui, intervalo mínimo, intervalo não precisa, podemos excluir, ó, certo? E soma e contagem também a gente pode excluir. Agora, o que está faltando aqui? Está faltando o quartil, 1, e o quartil 3 e o coeficiente de variação. Coeficiente de variação, certo? Agora é o seguinte, vamos eliminar essa daqui, ó. Vamos ver se esses dados são referentes ao B e esse aqui são referentes ao C, tá? Então, a gente vai eliminar os mesmos nomes, não tem necessidade de ficar, certo? A mesma coisa aqui também. Excluímos. E depois a gente só arrasta, né? O quartil 1, você se lembra o que é quartil, opa, quartil, matriz, então a gente vai lá e seleciona os dados, quartil 1 do A, ponto e vírgula 1, porque é quartil 1, e damos um Enter. Para encontrar os demais, a gente arrasta, certo? Agora, a mesma coisa para o quartil 3. Selecionamos os dados, ponto e vírgula, e colocamos 3. E damos um Enter.
certo? Aí, para encontrar os demais, a gente arrasta. O coeficiente de variação, a formulinha é, né? Pegar o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. Não esquecem disso que ele é uma medida em porcentagem, tá? Aí a gente vai e arrasta. Então, só para saber aqui, né, que o CV é igual desvio dividido pela média vezes 100, tá? A moda no B, no A não teve, né? E nem no A não teve, nem no C. Bem, vamos só assim padronizar essas medidas, certo? Deixar 2 casas decimais, tá bom? Ok? Também vamos centralizar também isso aqui. Tá melhor, né? Aí. Bem, o que a gente pode observar? Que a média dos... Aqui temos o A, né? Aqui é o A, tá? Que a média... Vamos observar as médias dos 3, né? Vamos interpretar. A média do C é maior. Então, tudo sugere que há evidências que a variedade C, ela tem uma produção maior. Agora, para saber se ela é significativa ou não, a gente tem que fazer o quê? Fazer um teste de hipótese, neste caso, o teste de análise de variância. E a gente observa também, olha, que das 3 variedades, o coeficiente de variação, a variabilidade, o B é o que é mais variável, e o menos variável é o A, embora teve a menor média, né? Certo? Então, o objetivo nosso é saber se tem diferença nas médias das produções dessas 3 variedades de milho. Bem, depois disso, vamos fazer então o box plot. Já no box plot, a gente vai utilizar o Action, tá? Então, vamos em suplementos, vamos em Action, vamos em gráficos, escolhemos box plot. Só um pouquinho. Como eu eliminei aquelas colunas, os valores também foram eliminados. Então, eu vou novamente colocar eles aqui, tá? Aqui. Queremos organizar os dados, né? Mas aí, tudo bem. Rapidinho a gente faz isso aqui agora, tá? Então, os nossos dados do Action tá aqui. Eu vou só mudar a posição, vou recortar isso aqui, vou colocar mais pra cá, tá? Vamos só limpar essas barras também, fica mais organizado. Então, a gente tem o que? Que temos a produção, ok? Vamos aumentar um pouquinho nossa coluna, né? Vamos... Só vou centralizar esses dados, ficar mais organizados. E aumentar um pouquinho também aqui, certo? Então, a gente tem aqui... Aumentar mais, que o nosso tratamento ficou fora do lugar, né? Isso. Então, vamos lá. Suplementos, né? Vamos em Action, vamos em Gráfico, Box Plot, Conjunto de dados. O conjunto de dados, quando né, no Action mencionar isso aí, temos que selecionar os dados somente, ok? Grupos, como comentamos antes, seria os tratamentos. Aí, opa, vamos aqui. Epa. Selecionamos os dados, colocamos o cursor aqui dentro, certo? Não tinha pego aquela hora, e selecionamos tratamentos. Tem opções do gráfico, tá ok? Vamos ver o que pede opções de gráfico aqui. Colocar título, né? Então, rótulo do eixo X. Então, o eixo X é o quê? É o tratamento. No caso, é a variedade, né? A variedade. E o Y é o quê? A produção, certo? Damos um OK.
e clicamos em nova planilha, ok? Aí temos então o gráfico boxplot, podemos interpretá-lo assim, né? Que observando os três boxplot, e isso aqui é produção, então quanto mais para cima aqui é maior o valor, então o C é o que tem maior valor, não tem ponto discrepante, todos são assimétricos, porque essa retinha do meio não está exatamente no meio, não a mediana. O que tem maior variabilidade é o B, é o tamanho dele, o que tem menor variabilidade é o A, certo? Então são as interpretações que podemos fazer com o boxplot. Bem, uma vez que a gente verificou que há evidências que têm a diferença, então vamos realizar então a análise de variância. A análise de variância eu gosto de fazer no Excel, que ela fornece já a nova completa. Então você vai em dados, vai em análise de dados, escolha aqui, ó, a nova fator único, dá um OK. Intervalo de entrada, então só selecionar os dados, agrupado por colunas, né? E tem rótulo na primeira linha, certo? Intervalo de saída que eu vou mudar para outra nessa mesma célula. Então a gente vai clicar aqui para sair os resultados. Então, vamos aumentar essa letra. Ele dá uma nova descritiva, mais pequena, certo? Então, esse aqui é o quadro nova que a gente vai utilizar. O que devemos observar é sempre esse valor de P. Se ele for menor que 5%, a gente diz, então, que existe diferença significativa entre as médias. Porque, assim, você vai enumerar duas hipóteses. H0, as médias dos tratamentos são iguais, ou seja, as médias das produções das variedades de milho são iguais. H1, existe uma das variedades, uma das médias, né, na verdade, que é diferente. Então, como a decisão, como P ele vai ser menor que 5%, rejeita-se H0. Logo, existe diferença significativa entre as médias das produções das variedades de milho, ao nível de 5% de significância. É comum aparecer, às vezes, esse P, por ser muito pequenininho, um número assim, na base 10. Aí ele apresenta um número no formato de E, tracinho 0,5, mais ou menos. Quando você tiver um número assim, quer dizer que ele é muito pequeno. Muito, muito pequeno, tá ok? Então, sempre que aparecer um número assim, vai indicar sempre que existe diferença significativa, tá ok? Número pequeno. Quer dizer que você tem 5 casas decimais. Então, tem 0, e 5 casas decimais, tá bom? Aí começa o número, tá ok? Bem, uma vez que observou então, que tem diferença significativa, a gente então vai realizar o que? Os testes de comparação de médias, que é o teste de Tuck e os testes de Fisher. Então, aí nós vamos utilizar o Action. Então, a gente vai de novo em suplementos, vai em Action, vai aqui em ANOVA. Em ANOVA você vai em teste de comparações múltiplas. Eu vou fazer o Tuck, tá ok? O Fisher, ele não tem... tem o Fisher aqui. A gente vai fazer o Tuck e o Fisher, tá? Clicamos em Tuck. Fator. Fator é o quê? Tratamento. E variável resposta. Variável resposta é a produção, certo? Então, vou até escrever aqui que eu não tinha havia colocado, né? Opa. Vou selecionar. Então, esse aqui. E aí, alfa, então a gente vai fazer nível 5%. Se fosse 1%, bastava mudar aqui. E vamos colocar em nova planilha. E damos um OK. Então, variável resposta é sempre o quê? Variável resposta os valores, tá? Vai aparecer, no meu Action está com um probleminha, então eu só vou ignorar, tá bom? Aí ele vai e plota. Só ignora que ele vai dar as respostas. Ele ignora de novo, ok? Aí ele vai dar o gráfico, certo? Então, só para completar aqui, deixa eu marcar aqui que é variável resposta. Variável resposta são as produções. Na verdade, são os números, né? Que é a resposta que você tem ao tratamento, tá? Então, para saber que são os números que você tem nos seus dados. Então, teste de Tuck, tá? Então, no teste de Tuck, que a gente observa aqui, ó. Então, nós vamos observar. Então, ele fornece de novo uma nova, só que essa nova do Action, ele é incompleta, não tem total aqui embaixo. Por isso, nós utilizamos o Excel.
Então, aqui, olha só, ele faz a comparação entre os 3 tratamentos. Então, entre A e B, entre A e C, entre B e C. Então, você vai observar isso aqui, ó, o valor do p-valor. Quando esse p for maior que 0,05, que é o nível que nós estamos considerando, a gente diz que não tem diferença entre os 2 tratamentos. Neste caso aqui, ó, ele é menor que 0,05%. Então, menor que 5%. Então, quer dizer o quê? Quando for menor, a gente diz que a gente rejeita a hipótese nula, que diz que não tem diferença. Então, a gente diz que tem diferença. E aqui foi o quê? Foi maior que 0,05. Então, quando for maior, eu digo o quê? Que não tem diferença. Então, a gente conclui o quê? Que o C, ele difere somente do tratamento A, certo? Ele mostra aqui o intervalo de confiança, né, dos médios, mas a gente observa somente este quadro aqui. Então, é interessante quando nós vamos reportar as respostas, você reportar as respostas em função das médias, certo? Então, vamos lá. Aí você tem aqui as médias de A, B e C. Vou copiar isso aqui, deixa eu reparar, tá? Vou colocar aqui. Olha lá. Então, a gente tem média. Então, temos elemento A, elemento B, tratamento C. Geralmente a gente coloca na ordem de a média maior, né, primeiro, mas tudo bem, não tem problema. E aí vamos colocar, a gente usa umas letrinhas, letrinhas para representar quando tem diferença ou não, certo? Então, aqui nós temos os tratamentos, né? Aquelas seriam as variedades, né? Variedade. Vamos só aumentar bem aqui a letra, padronizar. Bem, então vamos lá. Entre A e B tem diferença? Não, né? Não tem diferença. Então, eu vou usar uma letrinha A aqui e também vou utilizar uma letrinha A para o B. Entre A e C tem diferença? Tem diferença. Então, se eu usei A para a variedade de A, para o C não posso usar a mesma letrinha. Então, eu vou usar B, que é a seguida do alfabeto. Então, usamos B. Aí, a gente tem que colocar como expoente, tá, pessoal? Aqui é fonte, né? Fonte subscrito. Ok? Ok. E aí, agora entre C e B não tem diferença. Mas se eu deixar assim, do jeito que tá A e B. Então, tá mostrando que tem diferença aqui. Então, para ficar igual, eu tenho que colocar o quê no B? Tem que colocar um Bzinho aqui, né? Aí, então, ó, esses dois são iguais, ó, A e A. Esse daqui, esses dois são iguais, B e B. Mas entre esses dois são diferentes, ok? A mesma coisa a gente faz também para o Fisher. Só que no Fisher, vamos lá. Você vai, então, vai em suplementos, vai em Action, vai em ANOVA, teste de comparações múltiplas, escolhe Fisher, fator, escolhe, então, produção. Não, voltando. Fator é a variedade, né? E, geralmente sempre tem primeiro a variável resposta. Variável resposta é a produção, certo? 5%, vamos usar o Fisher, nova planilha, damos um OK. Aqui ele não dá probleminha. Aí ele mostrou pra mim aqui, ó. No Fisher, observa que ele foi assim um pouco mais sensível, né? Ele detectou a diferença entre o A com B, o A com C e o B com C, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? Menor que 0,05. Então, quer dizer o quê? Menor não. Maior que 0,05. Logo,
não tem diferença. Aqui embaixo é menor que 0,05. Quer dizer o que aqui? Tem diferença. E aqui é o que? Também menor, né? E aqui, então, tem diferença. Aí, vamos só pegar, então, as respostinhas aqui do Tuck. Vamos dar uma mudadinha aqui. Já mudou um pouco, né? Perceberam? Copia. Vamos fazer o Fisher. Vamos colar. O que muda aqui, ó? Então, entre A e B não tem diferença, certo? Então, fica A e A. Entre A e C tem diferença. Então, A e B, certo? E entre B e C também tem diferença. Ué, também tá, né? A com B, ó. Então, essas duas letrinhas, essas duas médias têm letrinhas diferentes, então estão indicando que tem diferença entre elas. Essas duas têm letrinhas iguais, indicando que não tem diferença entre elas. E essas duas têm letrinhas diferentes, indicando que tem diferença entre elas. E é assim que nós fazemos testes de comparação de médias. Como vocês podem observar aqui, pessoal, existem outros testes também que faz a comparação de médias, o HSU, o Dunnett, o Sheffer, entendeu? Neste caso, é o mesmo procedimento, só que eu escolhi o Tuck e o Dunnett. Um bastante usado também, aqui não está aqui, é o Duncan, certo? Que é um preferido pelos pesquisadores, tá? Mas o Tuck também é bem aceitável, o Fisher também, tá? Bem, aí, olha só, nós constatamos o quê? Que havia evidências que o tratamento C era diferente, né? Porque tinha maior produção. Verificamos isso observando o box plot e também pela descritiva. Fizemos a nova, constatou realmente que existe diferença entre as médias. E, pelo teste de comparação de médias, observamos, tanto pelo Fisher como pelo Tuck, o C foi diferente dos demais. O Fisher foi um pouquinho mais assim sensível, ele mostrou que era diferente tanto do A como B. Na verdade, não é sensível no sentido que ele mostrou a diferença, mas não foi tão assim robusto, porque quando ele não mostra a diferença, então ele está sendo um teste assim bastante robusto, na verdade, né? Só mostra a diferença se realmente for, tá? Bem, aí o que você tem que fazer? Fazer uma análise de resíduos para verificar se realmente você pode aceitar esses resultados. Quais são as três suposições que têm que ser verificadas? Então, temos que verificar a independência dos resíduos. Então, resíduo e eu é a mesma coisa. Temos que verificar a normalidade. E temos que verificar a homocedasticidade. Dos resíduos. Todos os resíduos, tá? Bem, para normalidade, como para homocedasticidade, a gente tem teste para você fazer isso aí. Então, vejamos. Aí, para fazer isso, a gente vai no Action, tá? Então, vamos ver primeiro a independência. Número 1, ok? A independência a gente vê por meio de um gráfico chamado resíduos versus ordem. Então, a gente vai aqui em Action, vai em ANOVA, opa, Action, ANOVA, conjunto de dados. Então, você vai lá e vai selecionar os seus dados. E manda ler, certo? A variável resposta é o quê? É a produção. Aí você clica em cima. Neste caso, o nosso experimento, ele está verificando apenas um tratamento só, ele é chamado de Only Way, tá? Então, porque é possível você comparar dois fatores, né? Aí já é um outro procedimento, tá? Como neste caso, vamos comparar somente um fator só, que é a variedade, né? Um tratamento só. Então, a nossa fórmula só basta dar um clique duplo em cima do tratamento, ó, ok? Marcamos aqui análise de resíduos. Marcamos também nova planilha e damos um OK.
Opa, tem uma coisinha aqui, tá? Bem, então neste gráfico aqui, a análise de resíduo vai ficar nesse gráfico. Um deles seria esse gráfico aqui, ó. Resíduos versus ordem de coleta. Então, o que você tem que observar? Como que os pontos estão distribuídos neste gráfico? Eles têm que estar aleatórios para ser independente, não tem que ter nenhum padrão. Estão jogadinhos para cima, ou para baixo, ou para cima, me indicam que são aleatórios. Então, você tem que ir lá e responder. Né? Na independência, como os erros estão distribuídos aleatoriamente em torno da reta que passa para o zero, a gente diz então que os erros ou os resíduos são independentes. A normalidade, a gente pode observar este gráfico aqui, se os pontos estiverem alinhados na diagonal, e podemos observar também esse T, mas aí eu vou ensinar um outro teste para a gente fazer. Aí, então, na normalidade, nós temos aqui um teste de hipótese, que tem que ser feito a seguinte hipótese, certo? Os erros têm distribuição normal e os erros não têm distribuição normal. Então, a gente vai fazer o teste agora, tá bom? Então, você vai ver aqui, vai Action, vai em Estatística Básica, vai aqui, ó, Teste de Normalidade, Conjunto de dados, é o que? É a produção, só os valores. Tem 3 testes, a gente bastante usado é o Anderson Darling, tá bom? Clicamos em cima, nova planilha, damos um OK. E você vai observar esse valorzinho aqui, ó. 0,35. 0,35 é o quê? É um valor que ele é maior que 0,05. Então, você vai responder aqui no teste, né? Segundo o teste de Anderson Darling, o valor de P é igual a 0,35, né, que é maior que alfa, então não rejeita H0. Logo, os erros são normais, que é o que a gente queria, né? Ao nível de 5% de significância. Ok? Perfeito. Então, tá. Então, nós vimos que eles são independentes, porque são aleatórios, né? Só mostrando aqui que a gente já tinha feito isso antes, né, pessoal? Então, observamos esse gráfico e respondemos assim, né? Como eles não tem sequência de erros positivos ou negativos, nem padrões, logo os erros ou resíduos, né, são independentes, tá? E a última suposição é da variância dos erros, ou também chamada de homocedasticidade, é mais chique, né? Então, H0. Então, você vai mostrar o que as variâncias dos tratamentos são iguais. As variâncias dos erros são iguais. Ou existe um tratamento cuja variância é diferente. Então a gente vai aqui no Action, tá? Vamos pegar os nossos dados. Então, para achar o teste de variância, você vai aqui em ANOVA. Em ANOVA, escolhe teste de variância, fator. Então, fator é o tratamento. Variável resposta é o quê? Produção. Vamos ver, o Bartlett é um teste bastante utilizado, tá? Então, faltando um Tzinho aqui. Nova planilha, damos um OK. O que você vai olhar? Vou olhar isso aqui, ó, 0,40. Esse valor do P, sempre a gente olha o valor do P. Aí você vai pegar ele e vai colocar aqui nas respostas, né? Segundo o teste Bartlett, o valor de P 0,40 é maior que 0,05, logo não rejeita H0, né? Não rejeita H0, logo as variâncias dos erros são constantes, ao nível de 5% de significância, que é isso que a gente queria, certo? Bem, como as 3 posições foram satisfeitas, o resultado da análise de variância é válido. Então, esses são os passos para refazer a análise de variância, para detectar se tem diferença ou não entre as médias.